irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós queremos abrir lá em Hebreus capítulo 3, que é o nosso texto chave que nós temos meditado, ontem e hoje. Hebreus capítulo 3. Novamente do verso 1 ao verso 6, pelo que santos irmãos, participantes, ou companheiros de ofício da vocação celestial, comunhão de ofício, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Nós estivemos vendo ontem, olhando para esse texto, na qual a palavra fala de tochos, participantes ou companheiros, como nós vimos no capítulo 1, verso 9, que é a mesma palavra. Seus companheiros, foi ungido com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então nós somos chamados, uma vocação celestial, um chamamento celestial, para nós sermos companheiros do Senhor, no seu ministério apostólico e no seu ministério sumo sacerdotal. Então ontem nós estivemos vendo, irmãos, sobre o ministério apostólico do Senhor, esse serviço de ir pregar o Evangelho a toda criatura, levar o Evangelho para a salvação de almas, e também a edificação da casa de Deus, é através de nós, através dos irmãos, principalmente nós vimos ali o trabalho dos santos, nessa localidade, nas localidades, fazendo esse trabalho, tanto o trabalho evangelístico, quanto o trabalho de pastoreio, o trabalho de maestria, o trabalho da profecia, e também, claro, tendo a graça de poder crescer e poder ter um trabalho apostólico também, levantar esses homens bons na própria localidade. Isso é uma bênção muito grande, a localidade pela qual ela amadurece, ela cresce, na graça do Senhor, ela pode também, o Senhor levantar dali, como fez com a Antioquia lá, separar a Paulo e a Bernabé para o ministério que os tem chamado. Mas eu queria ver com os irmãos hoje, irmãos, nessa outra parte, a qual o Senhor é encarregado, de um serviço sumo sacerdotal. O Senhor Jesus, ele já exercia esse serviço sumo sacerdotal, na eternidade, porque quando nos fala de Melquisedeque, nos fala que ele não tem fim, nem princípio, nem fim. E é interessante, irmão, que em toda a Escritura, a não ser quando se refere a Melquisedeque mesmo, que a gente crê que realmente seja uma teofania do Senhor, o próprio Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, Quem é que é rei de justiça, quem é rei de paz? Então, mas em nenhum lugar das Escrituras ela cita acerca de Jesus como sumo sacerdote, expressando ao Senhor mesmo, a não ser, claro, os Salmos, que ele cita aqui em Hebreus, ele pega esse salmo,
tu és sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Aquela ordem da parte do Senhor, estabelecendo ali, tu és sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ninguém entendia quem que é isso, quem é. E o escritor de Hebreus, ele pega esse trecho e fala, esse é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse Senhor, irmãos, ele se assentou, e é interessante que o livro de Hebreus, ele fala 15 vezes sobre esse sumo sacerdócio do Senhor, né? Então, é uma coisa muito linda, quando você, não vamos entrar nisso, porque senão tomaria o nosso tempo só para a gente ver isso. Você vendo a disposição, se você olhar lá em Êxodo 30, tal, quando você vê a disposição, quando Moisés, ele começou a primeira vez que ele foi montando aquele tabernáculo, né, a maneira como ele foi montando, como ele foi fazendo, se você vê o sacrifício do Senhor Jesus, você vai vendo que ele também foi estabelecendo da mesma forma, né, naquela ordem, inclusive, é muito precioso. Mas por quê? Por quê? Porque o que foi dado a Moisés, ele era uma figura do que é hoje, do que era a realidade já daquilo que era celestial. Então vamos ver aqui no capítulo 8, porque ele vem falando acerca disso, né? Vem discorrendo aqui, desde aqui, se os irmãos olharem aqui no capítulo 2, no verso 17, onde já apresenta o Senhor de Hebreus, ele diz assim, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, socorreu, ele pode socorrer os que são tentados. Sabe o que diz aqui, irmão? O que a palavra está dizendo aqui é que só uma pessoa que passou por aquilo, ele pode ser misericordioso. É uma coisa muito interessante isso, né? Às vezes a gente quer dar um conselho, né? Ser fiel, misericordioso. Às vezes a gente quer dar um conselho para uma pessoa que perdeu um filho. Mas você nunca perdeu um filho. Você não sabe a dor de perder um filho, né? Mas você, claro, você quer consolar a pessoa, você quer ir lá, você dá uma palavra de consolo, mas você nunca vai alcançar essa fidelidade, essa misericórdia, porque aquilo você não passou por aquilo. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que o Senhor Jesus, em tudo, ele foi tentado a nossa semelhança, né? Porque ele nunca poderia ser um sumo sacerdote que fosse misericordioso e fiel se ele não tivesse passado as mesmas coisas que nós passamos. Então isso é muito maravilhoso nós entendermos, né? Então por isso que o Senhor teve que vir, ainda que ele fosse um sumo sacerdote, ainda que ele fosse um sumo sacerdote dessa casa de Deus, né? Desse tabernáculo celestial. Mas ele tinha que vir e padecer essas coisas, sabe? Para que ele se tornasse esse sumo sacerdote tal, fiel e misericordioso, a nossa família. Então não tenha coisa que você passe, que você sinta, que você necessite, que o Senhor Jesus não passou. E uma coisa interessante, né, é que, por exemplo, nós homens, nós temos muita dificuldade com o sentimento das irmãs, né? E as irmãs também têm muita dificuldade conosco. A gente não entende as irmãs, porque a gente fala, não, mas por que você está aí chorando? Por que você está nessa angústia, essas coisas, né? Não se preocupe, esquece, deixa para lá, não fique tão preocupada, né? E com a gente, as irmãs também têm muita dificuldade. Sabe por quê? Porque nós não somos inteiros, certo? Você lembra que Adão era inteiro, era um homem completo, certo? Mas dele foi tirado a mulher. Agora os dois se completam. Os dois são uma só carne, né? Mas, então, essa parte que é das irmãs e essa parte que é dos homens, na questão do conhecimento de Cristo, você pode ver também que as irmãs ficou com que parte da pessoa de Cristo?
sabe? Porque nós somos um em Cristo, né? Mas Cristo também é um homem completo, certo? Ele é um homem completo, não é verdade? Ele não é o segundo Adão, ele é um homem completo. Então nós, a igreja foi tirada dele, né? Mas ele é um homem completo. Então, se ele não fosse um homem completo, ele nunca entenderia as irmãs também. Ele nunca entenderia as irmãs, mas ele entende as irmãs, né? Ele entende vocês totalmente. Nós, homens, não entendemos, mas o Senhor Jesus entende vocês totalmente, né? E vice-versa também, ele nos entende totalmente. Por isso que ele pode socorrer. Ele pode socorrer tanto as irmãs como pode socorrer também os irmãos, né? E então é precioso esse assunto, porque ele pode ser um sumo sacerdote tal e fiel e misericordioso dos irmãos, como pode ser das irmãs também. Ele é um homem completo, né? Então, vamos para Hebreus 8. Nós temos que entender algo muito interessante, porque aquele tabernáculo, certo? Quando Deus disse para Moisés, deu um modelo do tabernáculo para Moisés, certo? Da onde Deus tirou esse modelo? Da onde que Deus tirou esse modelo para dar para Moisés? Né? Então vamos ler aqui no capítulo 8, ele diz assim, olha, então ele vem falando tudo isso, o ministério do que o Senhor sofreu, né? O ministério, Jesus ele era tanto o ofertante quanto ele era a oferta, tanto ele era o sacrifício como ele era o altar, ele mesmo é o altar do sacrifício, né? Aqui está escrito no capítulo 9 sobre isso, que Jesus, temos um altar, né? Que não é digno de comer os que servem o tabernáculo, então nós temos esse altar. Porque se não for Jesus, tem que ser um altar, e esse altar mesmo está onde? E se tiver onde, como é que nós vamos trazer para cá? O que modelo que é para a gente criar um igual para trazer, para pôr esse altar aqui, né? Então, ele tem que ser, está em Cristo para ser espiritual, né? Porque senão a gente não tem acesso. Se ele não for espiritual, nós não temos acesso. Então, uma coisa preciosa sobre isso é porque vocês se lembram que tanto o tabernáculo quanto o templo, né, que tinha a mesma figura, só que em situações de condições diferentes, né, o que tinha um no tabernáculo tinha 10, porque mostra a totalidade. O tabernáculo mostra mais a pessoa de Cristo, e a igreja, e o templo, mostra mais a igreja e o Senhor, né? Então você pode ver que Ageu ele fala isso, né? Que a glória da última casa será maior do que aquela primeira, né? E essa última casa somos nós, ela é maior do que aquela primeira. Então, aqui ele vai dizer assim, olha, do que estamos dizendo, esse ministério sacerdotal, sacrifícios, templo, sumo sacerdócio, tudo que vem falando até agora, a soma, né, do que estamos dizendo, o principal temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, certo? À direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Está vendo? Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Irmãos, esse é um assunto difícil de entender. Os irmãos prestem bem atenção, senão vocês não prestarem atenção, os irmãos não vão compreender. Tá? É um assunto difícil de entender, mas muito importante para se entender. Então veja bem, ele está dizendo que ele tinha algo para oferecer. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura, está vendo?
Olha bem, presta atenção. Figura e sombra das coisas celestiais. Figura e sombra. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, aquele tabernáculo e aquele templo, ele era um modelo de qual tabernáculo? Do celestial. Já existia um tabernáculo celestial. E Jesus, ele é ministro desse tabernáculo. Quando a palavra nos fala que ele rasgou o véu do santuário, de cima a baixo, de que santuário ele está falando? Não é aquele templo que estava em Jerusalém. Claro que ele faz um testemunho para eles, na verdade, aconteceu isso. Mas nós sabemos que esse véu do santuário, ele é desse santuário celestial. A entrada nesse santuário celestial estava impedido para os homens. Nenhum de nós podia entrar nesse santuário. Nenhum. Nem os judeus, nem os sacerdotes judeus, e nem os sumos sacerdotes homens não podiam entrar nesse santuário. Ele estava fechado o caminho. O caminho estava fechado para esse santuário. Nós vamos ler o texto. Então, aquele santuário, aquele tabernáculo e aquele templo que foi feito, ele era um modelo desse tabernáculo celestial que já existia. E Jesus, ele é ministro desse santuário. Vocês se lembram aqui em Hebreus 9, nós não vamos entrar nesse assunto, porque o meu encargo é sobre o assunto de nós vermos o nosso companheirismo com o Senhor nesse santuário celestial, como sacerdotes. E o Senhor no seu ministério sumo sacerdotal e nós no ministério sacerdotal. Certo? Nesse santuário celestial. Isso que é muito importante. Ele nos chama a ser companheiro dele, porque o sumo sacerdote ele não funciona sem o serviço sacerdotal. Certo? Precisa. E nós também não temos como funcionar sem o serviço sumo sacerdotal. Mas se vocês se lembrarem, o Senhor Jesus, depois da ressurreição, o que a palavra diz? Que ele entrou com o seu próprio sangue no céu. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e voltou. Ele fez o que o sumo sacerdote fazia. Levava o seu, ele diz, com o seu próprio sangue. Certo? Não, até um dia uma irmã perguntou assim para mim: irmão, mas o sangue não caiu aqui na terra? Eu falei assim: não é que ele pegou aquela borra de sangue, sabe? Porque lá no tabernáculo era sangue mesmo. Né? Mas eu falo assim: como é que a palavra diz que nós somos cobertos pelo sangue? Que sangue? Vocês estão vendo aí? Você lavou as suas vestes do sangue do cordeiro? Está lavado? Mas como assim? Cadê o sangue, né? Eu não sei, parece que tem um símbolo católico, parece que tem um pouco de sangue lá no seu lado. Eu sei aquela veste lá que aparece a cruz de Jesus, né? Como é que chama? Você é? Santo Sudário. Mas não é isso. Ele entrou com o seu próprio sangue, aquele sangue que foi derramado. Mas como o sumo sacerdote entrava e colocava sobre o propiciatório aquele sangue, e o que ele aguardava ali era que o Senhor aceitasse aquele sangue. E quando ele voltava, ele avisava o povo que o Senhor tinha recebido e que eles estavam justificados. Só que eles tinham que fazer isso de tempo em tempo. Então, o livro de Hebreus, vocês vão se lembrar que todo esse ritual, todo esse sacrifício, toda essa questão dele ser crucificado fora da porta, né? O Senhor Jesus desceu, está vendo? Porque esse tabernáculo celestial, ele existe fora da porta, quer dizer, existe uma porta espiritual, claro. Existe uma porta, certo? E isso mostra que o Senhor Jesus morreu fora da porta.
mas depois ele entrou nesse santuário. E ele entrou no Santo dos Santos, com o seu próprio sangue. E lá o Senhor, ele fez aquele serviço sumo sacerdotal de apresentar o sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há, né, quase todas as coisas que eu falei, não há purificação de pecados, né? E é interessante que Hebreus fala que como Moisés aspergiu tudo, né, as pessoas, aspergiu o tabernáculo, diz que Jesus também, né? Mas o Senhor com coisas melhores, porque não foi com coisas terrenas, mas com coisas celestiais. E o sacrifício do Senhor, ele foi feito uma vez para sempre, né? Não era como aquele sacrifício, como nos diz no capítulo 10, de sangue de bodes, que tinha que se fazer de ano em ano. Então o Senhor fez um sacrifício de uma vez para sempre, mas ele entrou no santuário, nesse santuário, né? E como o sumo sacerdote fazia serviço, ele fez, recebeu, o Senhor aceitou aquele sacrifício, o perdão, a propiciação pelo pecado, e ele voltou para apresentar o povo. Como o sacerdote saía, você sabe que o Senhor Jesus, ele entrou e voltou, né? Tanto é que ele apareceu daí no meio dos irmãos. Eu creio, irmãos, que quando Maria ela foi abraçar Jesus, Jesus falou: não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. Porque o sumo sacerdote, ele tinha que entrar limpo lá no santuário, entende? Eu creio isso, que ele não tinha ido para o Pai ainda, e ele pediu para não tocar nele, porque ele estava totalmente limpo, ele tinha que entrar lá limpo, né? Então, é precioso esse assunto, e tudo isso está escrito aqui. Nós podemos ver essas coisas acontecendo, como o Senhor fez, como que ele, né? E tudo aquilo, todo aquele serviço sacerdotal, todas aquelas coisas, tudo aquilo que era feito, né, lá no Velho Testamento, era um modelo do céu que Deus deu para Moisés, e ele fez aquela figura, aquelas coisas, aquelas peças de algo que era espiritual. Então, eu quero ir para 1 Pedro, capítulo 2, com os irmãos. Então, nós vimos aqui um santuário espiritual, uma casa espiritual, né? Mas Pedro, ele usa mais essa expressão, né, de pedras e casa, né? Então, como a igreja, né, o Senhor, a igreja, esse ministério. Então, veja o que ele fala aqui no verso 4, capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados, o quê? Como casa espiritual. O que é isso aqui, irmãos? A gente fala igreja, né? Igreja. Isso aqui não é simplesmente uma igreja. Isso aqui é uma casa espiritual. Uma casa espiritual, e nós somos sacerdotes dessa casa espiritual. E é para nós somos edificados para que essa casa espiritual, ela tenha vida realmente, né? Porque uma casa espiritual morta não funciona, não vai. Para quê? Com que finalidade? E o sacerdócio santo. Nós estamos sendo edificados para que você cumpra o seu ministério sacerdotal em toda a sua plenitude, né? Para que você seja um sacerdote em toda a sua plenitude. Então, aqui ele vai dizer assim, então, que você é edificado como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, certo? A fim, com que finalidade nós somos edificados? Como casa espiritual, como sacerdócio santo, a fim
de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja bem, aí ele vai dizer no verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa expressão aqui, irmãos, ela quer dizer assim, que o Senhor anda no centro e nós todo ao redor do centro. É como o trono que está no centro, né? Vocês já pensaram na visão do trono? Como que vocês acham que é o trono? Nós temos uma visão de criança, né? Não é assim? Visão de criança, pode ver. Então a gente pensa assim, que o trono é uma coisa parecida assim com o trono que a gente conhece, e Jesus está sentado ali, naquele trono, não é verdade? Mas se você ler a palavra, você vai ver que tanto os que estão, vamos dizer, na nossa mente, certo? Se você pensa que isso aqui é um trono, ele está sentado, vai ter gente que está atrás, tem gente que está do lado, tem gente que está do lado direito, do lado esquerdo, e tem gente que está na frente, não é verdade? Mas a palavra fala isso. Mas em qualquer lugar que eles estejam, eles veem o Senhor de frente. Vocês já pensaram nisso? Ao redor do trono, né? Mas em qualquer lugar que você esteja, do trono, o Senhor está de frente com você. É lindo isso. A onipresença do Senhor, né? A onipresença, apesar de ele ter um corpo, carne e ossos, mas a onipresença, a glória dele, a onipresença dele é maravilhosa. Então, leiam, por exemplo, o Apocalipse 7 e vejam ali esse assunto para você ver. Então é maravilhoso. Não tem esse negócio, o Senhor está de costa para mim, não vai dar para mim chegar na frente dele. E para cada um que está lá, o Senhor olha de frente. Para cada um que está lá, o Senhor enxuga do olho a lágrima. De cada um que está lá, o Senhor acrescenta. De cada um que está lá, o Senhor cobre com a sua sombra. É maravilhoso demais, é lindo demais. É uma coisa gloriosa. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se os irmãos nunca entraram no céu, entra para ver, porque ele é glorioso. Essa porta está aberta, sabe? Há uma porta aberta no céu. Esse tabernáculo está aberto. O chamamento é para entrar no Santo dos Santos. E se nós não tocarmos a presença do Senhor, né, isso não tem valor para nós. A nossa reunião não sai do átrio. E isso é muito importante para nós compreendermos isso. Se nós não compreendemos, irmão, nós seremos sacerdotes de átrio, não de Santo dos Santos. E o Senhor nos chama a entrar com ousadia, né? Então não há impedimento para nós, não há porta fechada. A palavra diz que há uma porta aberta no céu. E o Senhor disse assim: sobe aqui e eu te mostrarei. A sua vida, irmão, muda completamente a partir do momento que você vê o Senhor entronizado. A sua vida muda completamente. Ela deixa de ser terrena. O céu arrebata o seu coração. Você quer ir para o Senhor. Você não quer mais viver. Eu falo para os irmãos que meu coração já está lá. Se o Senhor quiser me levar hoje, eu vou com todo prazer. Porque eu tenho saudade da onde o Senhor está. Eu quero estar lá. Sabe? Mas eu estou aqui até o dia que o Senhor quiser. Né? Para estar com os irmãos. É só esse o propósito de eu estar aqui. Mas o meu coração já está lá. Então, não tive esse tipo de arrebatamento, nada disso não, sabe? Não é assim, subir ao terceiro céu, vi coisas inefáveis. Não tem nada disso, sabe? Mas eu vi o Senhor e vi o Senhor no trono. E isso é uma visão espiritual, é uma coisa, tanto é que João fala sobre isso. Paulo não sabia que jeito, apesar que ele fala, conheço um homem, né? Que não é Paulo, é alguém que ele conhecia, mas a gente crê que esse homem era ele mesmo.
Mas João, ele foi arrebatado em espírito. Então esse é um assunto, você tem a visão do céu, você tem a visão do seu entronizado, sabe? É arrebatador. Paulo, ele fala isso em Efésios, ele fala sobre isso, que os olhos do entendimento, o Senhor nos dê espírito de sabedoria, de revelação, pleno conhecimento dele. Aí ele fala 3 coisas ali, né? Riqueza de glória, vocação e poder, sobrecedente de grandeza do seu poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós tivemos uma visão, foi a visão de Cristo crucificado. Olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra, não é isso? Olhai para mim e sede salvos. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali eles tinham que olhar para a serpente para ser curado. Nós olhamos para Cristo crucificado. Essa visão para você é muito clara. Pensa nela. Você não viu Cristo crucificado? Se você não viu, você não foi salvo, né? Ela não é clara para você, Cristo crucificado, aquele Senhor ali, sacrificado, morto, né? Por nós. Só que agora, esse Cristo, ele está sendo, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E o que Paulo fala ali em Efésios é isso, sabe? Então, é que os olhos do entendimento, ele fala para os irmãos de Éfeso, né? Eles conheciam aquilo que Deus já tinha feito desde antes da fundação do mundo. Eles conheciam o mistério da vontade de Deus. Eles tinham sido selados com o Espírito Santo da promessa. Eles não tinham dificuldade nenhuma para entender o sacrifício de Cristo. Mas nós temos que ver que na luz de Deus nós vemos a luz. Na luz nós vemos a luz. Então essa luz, ela vai se tornando cada vez maior para nós, né? E ali em Efésios ele fala sobre isso. Não só a Cristo crucificado, não só a obra que o Senhor fez por nós, mas o Cristo exaltado, assentado, todas as coisas debaixo dos seus pés. Irmãos, a nossa vida cristã, ela muda completamente a partir do momento que você vê o Senhor entronizado. Ela muda completamente. Então, é arrebatador mesmo. Então, no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer, então, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é sacerdote, irmãos? Quem é sacerdote? Todos são sacerdotes. Todos. As irmãs são sacerdotes. Os homens são sacerdotes. Os jovens que creem são sacerdotes. Todo que nasceu de novo é um sacerdote. Se uma criança nascer de novo, se ela crê, ela é um sacerdote, né? Então, nós somos uma raça eleita. Não é um sacerdócio comum, é um sacerdócio real, porque nós fomos comprados pelo Senhor, feitos reis e sacerdotes sobre a terra. São reis sacerdotais ou sacerdotes reais. Então, é uma coisa muito grandiosa. Então, irmãos, nós vamos ter que olhar esse assunto desse tabernáculo celestial aqui, ou essa casa espiritual. Por que ela tem que ser espiritual? Nós já falamos sobre isso. Porque da mesma forma como se Jesus ele estivesse exercendo o seu ministério apostólico aqui nessa terra, ele estaria exercendo aonde ele estivesse. E da mesma maneira, se aquele tabernáculo ele permanecesse, nós teríamos que ir lá, entende? Ainda que ele se movimentasse, né? Lembra que ele andou pelo deserto todo e foi, mas quando ele entrou na terra, o Senhor queria que fosse feita uma casa para ele, um lugar para ele habitar, né? Onde ele colocasse o seu nome. Esse era o propósito dele levar o povo para aquela terra que Deus tinha dado para eles, né? Para que ali eles estivessem no meio do povo. Ele seria o meu povo, Deus seria o Deus deles. Esse era o coração do Senhor. Então vamos voltar para Hebreus,
Agora vamos voltar para o capítulo 9. Irmãos, se tem uma casa, essa casa, como nós vimos ali em Hebreus 8, vamos ler de novo, porque às vezes a gente passa por cima, certo? Veja o capítulo 8, ele começa dizendo assim, que Jesus, né, que ele é esse sumo sacerdote que se assentou nos céus. Então ele é um sumo sacerdote de um santuário celestial, mas ele começa na terra e termina onde? Se a Bíblia diz que é para nós entrarmos no Santo dos Santos, aonde é que ele termina? Aqui na terra. Porque se ele só fosse no céu, jamais o Senhor poderia dizer assim para nós: entremos com ousadia. Você nunca ia poder entrar de jeito nenhum, não é? Então, e quando fala que Jesus morreu fora da porta, então isso mostra que esse tabernáculo, ele já tinha essa até a terra. Então, aqui ele vai dizer que ele é ministro de um santuário. O que é a palavra ministrar? Né? É o serviço do Senhor nessa casa espiritual. Há um serviço nessa casa. E o Senhor é sumo sacerdote desse serviço. Mesmo naqueles serviços que haviam no tabernáculo, depois, se vocês quiserem estudar essa parte do sumo sacerdote, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas estudem isso, vejam qual era a incumbência. Não, porque a gente só lembra daquele uma vez por ano que ele entrava lá, né? Mas ele mantinha o candelabro, né? E eles mantinham o altar de ouro, com aquele incenso aceso constantemente, né? Então, nós vamos focar na questão do sacerdócio, do serviço sacerdotal, não do serviço sumo sacerdotal. Mas se vocês quiserem estudar isso, seria precioso, porque vocês vão ter uma clareza maior acerca do que o Senhor está fazendo hoje, né? Qual é o serviço dele nessa casa? Então, aqui, ele diz que ele é ministro, ele é serviço. Nós sabemos que um desses serviços do Senhor é interceder por nós, não é verdade? Mas existe um serviço diante de Deus, porque nós não lemos lá em Pedro, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então o Senhor já fazia esse ministério diante de Deus. Mas agora ele nos chama a ser companheiro dele nesse tabernáculo celestial. Então agora vamos no capítulo 9. Ele diz assim: ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, certo? Mas se você olhar aqui, ora, também. O que ele está dizendo? Que lá tinha e hoje tem também, certo? Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviços sagrados, certo? Serviços sagrados, é aquilo que nós estávamos falando, o Senhor ministra serviços sagrados. Só que alguns serviços são do sumo sacerdote e alguns serviços são dos sacerdotes. Lembram o tabernáculo? Acho que vocês já estudaram isso, né? Então, qual eram os serviços do sacerdote? Vocês se lembram? O sacrifício no altar de bronze, na verdade, o candelabro de ouro, para manter ele, limpar, certo? Para que a iluminação da casa continuasse, os pães da mesa, que eles trocavam 6 pães, eles trocavam aquilo semanalmente, né? E qual era o outro? O altar de incenso, o altar de ouro, certo? Aonde ficava o altar de ouro? Vocês se lembram? Oi? Essas 4 peças, o altar de bronze ficava onde? Ficava fora no átrio, certo?
Lá tinha pia também, tudo, mas aqui ele não trata sobre isso. Tá? Porque a pia, o espelho, essas coisas, ela não diz respeito, na verdade, ao serviço sacerdotal, mas à necessidade que os sacerdotes tinham. Então, como Hebreus fala que nós temos que entrar com ousadia, com o sangue do Senhor, e nós já temos o corpo lavado com água limpa, então ele está falando, lembra que Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, nós já temos esse corpo lavado com água limpa, certo? Então, se você for pegar a figura, ela tinha uma importância, mas para nós hoje, essa figura não tem importância, por isso que aqui em Hebreus 9, ele não fala sobre isso, ele fala só sobre aquelas peças, sobre as peças, certo? Mas eu quero perguntar isso para vocês, por quê? Porque é muito importante esse assunto. É muito importante. Aonde era o altar de ouro? Vocês se lembram? Oi? Ele ficava entre a cortina e o propiciatório, do lado de cá do Santo dos Santos. Não é verdade? Então ele ficava, na verdade, aonde? No santo, não é? O altar de ouro, bem de frente, aquele incenso, né? Se eu não me engano, à esquerda ficava o candelabro, quem entrava, né? E à direita, a mesa dos pães. Então, veja bem. Vamos ler agora. Então, presta atenção. Também, então está dizendo o seguinte, que lá tinha e hoje tem também. Pois foi preparada uma tenda, a primeira, a qual estavam o candeeiro, a mesa dos pães da preposição, a esse se chama santo lugar. Aqui não vai aparecer o altar de bronze, porque ele fala antes e fala depois, não se preocupe com isso, mas como era fora, ele está falando agora dentro do santo, certo? Então ele está dizendo aqui, ó, chamado santo lugar, tá vendo? Santo lugar, né? Mas depois do segundo véu, porque o primeiro véu estava na primeira entrada, aqueles véus que existiam, né? Então ali praticamente esse era o segundo véu. Então ele diz, mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos. Era aquela parte que era separada pelo véu do santuário, que tinha, ó, o incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora em particular. Não chega nessa parte. Não, mas não precisa. Não precisa, porque o propósito do Espírito Santo é fazer nós entendermos que é um serviço sagrado para nós, que somos sacerdotes. E esses são os principais que nós não podemos deixar de exercer hoje nessa casa espiritual. Então, mas aqui, aonde está o incensário de ouro? Dentro do Santo dos Santos. Como assim? O Espírito Santo errou agora aqui. Vou botar uma minhoquinha aí na cabeça de vocês. Entende? E daí ele vai dizer assim, ó, verso 6, ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes celebrando os serviços sagrados. Está vendo? Celebrando os serviços sagrados. Então eles tinham que cuidar dessas 4 peças, certo? Para exercer aquele serviço sagrado que eles faziam ali. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, então eu estava falando, só no Santo dos Santos, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Por que ele está falando isso? Porque logo em seguida ele vai falar aquilo que nós falamos, que Cristo entrou no santuário, não feito por mãos
humanos. Então ele já está preparando para compartilhar sobre isso. Mas essa obra está consumada. Esse é o serviço sacerdotal. Ele já fez. Mas para nós interessa o nosso serviço sacerdotal. É isso que nos interessa aqui. Que é um serviço sagrado que nós precisamos exercer nessa casa espiritual. Né? Então, nós somos sacerdotes dessa casa espiritual. Você, se você estivesse naquele tempo, nem sacerdote você seria. Sabe onde você estaria? Nem na porta da casa de Deus. Nem na porta você chegaria. As irmãs, muito menos. Nós somos gentios. Jamais. Nem nós, e teria que ser, né? Da tribo sacerdotal para você ser um sacerdote. Lembra aquele filho de Coré que estava na porta, acho que estava no 84? Ele ficava indignado de olhar que a lagartixa entrava lá, o pardal tinha ninho lá, a andorinha tinha, e ele não podia entrar lá. Até quando, Senhor, eu vou ficar andando nos atos da casa de Deus? Ele era arrebatado por aquela presença do Senhor. Quando, Senhor, eu não entrarei? Mas ele fala assim, mas eu prefiro estar na porta, porque ele era um porteiro, né, na casa de Deus, do que estar nas tendas da impiedade. Então, pelo menos eu estou na porta aqui, mas o desejo dele era entrar. Irmãos, olha que privilégio, hoje nós somos chamados a entrar. Aquilo que aqueles irmãos não podiam fazer, nós podemos fazer muito mais, porque o Senhor hoje nos chama a ser companheiro dele e entrar não só no santuário, mas no Santo dos Santos. Venha comigo. Quem podia entrar lá, irmãos? Mesmo os sacerdotes daquele tempo que estavam qualificados para exercer esse serviço sagrado, se ele entrasse no Santo dos Santos, ele seria fulminado. Nós sabemos o que aconteceu com Nadab e Abiú quando foi oferecer fogo estranho lá diante do altar, né? Seriam fulminados. Então, jamais, no Santo dos Santos, jamais, né? Mas hoje o Senhor nos chama, sejam companheiros meus, entrem comigo no Santo dos Santos, vamos exercer essa casa espiritual, que eu sou ministro, venham ser companheiros meus nesse ministério. É uma coisa grandiosa, irmãos. É muito grandiosa. A gente limita essas coisas grandiosas, sabe? A gente se torna uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa, a gente transforma isso em coisa simples, sabe? Em coisa, às vezes, até banal. Então, agora preste bem atenção do que ele vai falar aqui no verso 8. Dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Está vendo? Enquanto existia a primeira tenda, o caminho do santuário não estava aberto. Que é uma parábola para o tempo presente. Hoje, esse tabernáculo, esse serviço, nesse tabernáculo, ele é a realidade. Ele é a realidade. Aquilo era um teatro, aquilo era uma figura, aquilo era uma sombra. Mas se era tão sério o assunto para eles, eu creio que nós devemos tratar isso com muita seriedade. Com muita seriedade. Eles tratavam aquilo com muita seriedade. E todo sacerdote que tratava aquilo de maneira banal, ele era... Deus fala isso em vários lugares. Malaquias, fala isso em Oséias, fala isso em muitos lugares. Os sacerdotes que tratavam, mesmo aquilo que era uma figura de forma banal, o Senhor tratava. É contra ti, o sacerdote, a minha conta. Diz, vocês oferecem sacrifícios para mim com animais com defeito. Será que hoje a gente não tem que ter temor sobre isso? Porque nós somos os sacerdotes reais de um tabernáculo não feito por mãos humanas, para ser chamado a um serviço sacerdotal sagrado na casa de Deus. Sagrado. Então eu queria perguntar para os irmãos, primeiramente, vamos deixar o altar de ouro por último,
Já que aqui está no Santo do Santo, quem sabe está errado, né? Mas vamos começar pelo altar de bronze. Se aquele tabernáculo era uma figura, essas peças eram uma parábola para o tempo presente, mas ele é uma realidade, certo? É um altar. É um altar espiritual, é algo que nós temos que exercer um ministério sacerdotal sobre esse altar, são serviços sagrados sobre esse altar, certo? O que é o altar de bronze hoje? A realidade da coisa. O que os irmãos acham que é o altar de bronze? Vamos olhar aqui em Hebreus capítulo 13. Ele diz assim, verso 9: não vos deixei levar por doutrinas várias, estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos, que não trouxeram proveito algum ao que com eles se preocuparam. Temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem o tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo do lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus nesse altar. Veja, o altar é um altar de sacrifícios, certo? E é um altar que para nós, como ele é espiritual, nós não matamos animais, não é verdade? Mas tem um cordeiro, cruz, tem um cordeiro que foi morto. Um cordeiro que foi sacrificado. Né? E aí ele fala assim: ofereçamos, pois, a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, esse é a primeira coisa que deve ser restaurada numa comunhão dos irmãos. É o altar de sacrifício. É a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um lugar, é uma das reuniões mais sublimes para o povo de Deus. Mas ele é exercido hoje dentro desse tabernáculo celestial, e ele é oferecido com sacrifícios de louvor que são agradáveis a Deus. Então, quando nós louvamos, adoramos o Senhor, né, fazemos memória dele, quando nós anunciamos a sua morte, nós estamos, de uma certa forma, fazendo esse sacrifício, levantando esse sacrifício, enchendo suave ao Senhor, né, fazendo o Senhor se lembrar disso. E nós somos os sacerdotes pelo qual exercemos esse serviço sagrado, uma realidade espiritual, uma casa espiritual. Segundo, é o candelabro de ouro, né? Vamos lembrar do candelabro. Assim que a gente entra, o primeiro, que está ali à esquerda, é o candelabro de ouro. O que os irmãos, sobre aquelas, uma peça, eu creio que já ficou claro para nós, né? Tá certo? O candelabro de ouro, qual era a função dele ali? Eu não estou dizendo como ele era feito, não é nada disso aqui, né? Ele tinha duas funções, normalmente, né, que a palavra nos fala. É o testemunho do Senhor. Ali fala dos 7 Espíritos de Deus, na verdade, que todos eles falam de uma pessoa só, que é a pessoa de Cristo, né? Mas ali também nos fala daquilo que ilumina a casa de Deus, porque aquele candelabro iluminava toda a casa de Deus, toda aquela parte interior, né? E o que é, irmãos, que ilumina a casa de Deus? O
O que ilumina a casa de Deus? É a palavra de Deus. É o testemunho do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é o testemunho do Senhor. Porque Jesus é o espírito da profecia. Né? Então aquele lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Na sua luz nós vemos a luz. Então, a palavra de Deus, ela é aquilo que ilumina a casa de Deus, que é o próprio Senhor, que é o próprio Senhor. Eu sou a luz, ilumina aquela casa. Por isso que a figura daquele candelabro, né? Porque aquele candelabro, ele não pode, a palavra de Deus, ela não pode ser misturada com outras coisas. Ela é de ouro puro, né? Ela fala do Senhor. Então, no que está baseado, né, toda a questão né, desse candelabro? Nós temos que ir para Efésios. Deixa eu ver se é Efésios. Não, ele fala, acho que em casa espiritual. Efésios capítulo 2, diz assim no verso 19: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois cidadãos dos santos e membro da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Então é aquilo que ilumina, mas ele é o fundamento dos apóstolos e profetas, a qual Jesus é essa principal pedra de esquina. Né? Então é o testemunho do Senhor. Mas o testemunho do Senhor, de que maneira se dá o testemunho do Senhor? De que maneira se dá o testemunho? Não há testemunho do Senhor sem haver a palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus que dá. Não somos nós, porque se você chegar, vocês já tiveram essa experiência. Alguns aqui já participaram de outras igrejas, de outras coisas, não é verdade? Mas e vocês ouviram palavras, vocês ouviram muitas coisas, não é verdade? Mas o que na verdade trouxe iluminação para a sua vida, né? O que na verdade trouxe a realidade, né, dessa vida espiritual foi a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, a verdade do Senhor. É isso que te trouxe para o santo, né, para aquilo que é uma realidade. Nós somos mais um. Quantas igrejas existem aqui? Se esse candelabro, irmãos, não estiver aceso aqui no meio de vós, vocês estão em trevas. Lembra que o Senhor fala lá em Apocalipse, na igreja, repete, senão eu venho a ti e tirarei de vós o candelabro. O Senhor tirou o candelabro, irmãos, tirou o testemunho, tirou a palavra. Sabe o que acontece? Trevas. Então, como isso é importante, sabe, na casa de Deus, nós mantemos esse candelabro aceso, sabe? O óleo limpo, sendo botado, as nossas vidas, o trabalho da cruz, né? As nossas vidas, para que isso não seja um testemunho somente dizer assim, adianta você sair para aí e falar assim, não, a nossa igreja é a certa, nós vivemos a realidade. Os outros é religião, adianta você falar isso? Não vai adiantar nada. Mas quando uma pessoa, ela vem e vê o testemunho do Senhor, entende? Pela palavra, esse candelabro está aceso, ele vai dizer, verdadeiramente Deus está no meio de nós. Porque quem dá testemunho do Senhor é o próprio Espírito Santo. Então, esse candelabro tem que estar no meio de nós, ele tem que estar aceso. E quem mantém esse candelabro aceso são os sacerdotes.
É nosso serviço manter esse candelabro aceso. É nosso serviço, sabe? Buscar o Senhor, buscar para que nós possamos manter o testemunho do Senhor vivo, né? Testemunho do Senhor, a sua palavra, entendido, para que essa cidade toda seja iluminada, sabe, pela palavra de Deus, a palavra da verdade, né? Nós não somos enganados. O irmão Mac compartilhou sobre isso. Não é um orgulho espiritual, entende? Mas nós somos os remanescentes verdadeiramente, que temos que levar isso a sério, né? Que se mais pessoas não vierem, pelo menos nós vamos representar essas pessoas. Nós estamos representando essas pessoas aqui na cidade. Nós estamos representando os outros cristãos que não têm compreensão sobre isso. Então, isso é muito importante no nosso serviço sacerdotal, né? Bem, vamos para a terceira. A mesa dos pães. O que na verdade a mesa dos pães representa? Porque ali a gente fala assim, né, que tinha 6 pães, porque as 12 tribos de Israel, tal. Mas espiritualmente, porque ali como é uma figura, era uma parábola para o tempo presente, o que isso na verdade significa? Vamos para 1 Coríntios capítulo 10. Hoje, irmãos, também ali tem uma figura, porque o número 6 ele é o número do homem, né? Então hoje ela tem uma conotação diferente, porque nós sabemos que hoje nós não são 12 tribos de Israel, né? São as 12 tribos de Israel. Mas, como o número 6 é do homem, ali também tem um sentido de que Deus faz a obra no homem, através do homem, na comunhão. Então, aqui em 1 Coríntios 10, ele vai falar algo muito interessante. Claro que ele está falando, aqui ele está se referindo à ceia, mas ele está falando da mesa, certo? Da mesa. Então, vamos prestar bem atenção no que ele fala aqui da mesa. Porventura, verso 16, porventura, olha que ele fala no 15, falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo, falo como entendidos. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aqui está falando de comunhão. Está falando da ceia em si, isso aí vai falar no capítulo 11, logo em seguida, certo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, certo? E um só corpo, porque todos participamos de um mesmo. Então, quantos pães tem hoje naquela mesa? Um pão. E aqui ele fala de comunhão. Então, aquela mesa, né, da proposição, né, na verdade, ela nos fala de comunhão. Mas você pode ver que essa mesa, ela é espiritual. Não tem aqueles que dizem que a gente às vezes se relaciona a ceia com a mesa do Senhor, né? Não deixa de ser a mesa do Senhor. Mas se você comer aquele pão e aquele tomar do cálice sem discernir o corpo do Senhor, você come e bebe para a sua própria condenação. Porque ele está dizendo, se você não discernir a mesa, você está comendo para a sua própria condenação. Porque a mesa, ela é espiritual. A ceia, está ali o pão, está ali. Vocês estão comendo aqui, em Valença. Mas a mesa do Senhor está aonde? Aonde está a mesa do Senhor? Está em todo lugar. Essa mesa do Senhor, ela está todos aqueles que são do Senhor. Quando nós, aqui que o que está falando aqui é isso, quando nós tomamos aquele cálice, porventura isso não é a comunhão do sangue de Cristo com todos os irmãos, não é a comunhão? Nós não temos que incluir todos os irmãos nessa comunhão? Né? Então, se aqui tiver mais alguns irmãos que estão partindo pão aí,
Não, aqui nós começamos primeiro, então quem tem que vir aqui, porque aqui é a mesa do Senhor. Não, irmãos, a mesa nós não podemos. A mesa é universal, a mesa é espiritual. Se os irmãos estiverem partindo o pão lá na China, eles estão na mesma mesa. E o pão que eles estão partindo e o cálice que eles estão tomando, eles estão na mesma comunhão que nós temos no sangue e no corpo de Cristo. Então, a mesa ali, ela nos fala de comunhão. Comunhão. Agora, o altar de ouro. O que significa o altar de ouro? Agora nós temos que ir lá para Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Agora nós vamos entender por que o escritor de Hebreus colocou o altar de ouro dentro do Santo dos Santos. Certo? Primeiro vamos ler no capítulo 6, um texto. O verso 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Deus. Debaixo do altar, certo? Eles estavam aqui orando, clamando. Não, 6, 9. 6, 9. Primeiro, 8, depois nós vamos para o 8. Porque nós temos que entender que essas almas estavam debaixo do altar, certo? Agora nós vamos para o 8, nós vamos ver que altar é esse. Capítulo 8. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, presta bem atenção, junto a um altar, tendo um incensário de ouro, o incensário de ouro aqui, certo? Para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, o que é o altar de ouro? O que é esse incenso? Você pode ver que logo em seguida, o anjo, verso 5, vamos ler o 4, né? E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso com a oração dos santos. Então, o que é o incenso? A oração dos santos. O que é esse altar de ouro? Pela qual ele pega, né, esse incensário e leva diante do Senhor. Se você olhar aqui na trombeta, quando coloca a primeira trombeta, ele pega essa oração e joga para a terra. Todas as orações foram feitas a Deus. O Senhor disse, agora vai se cumprir. As orações que nós falamos, Maranata, Senhor, vem, vai se cumprir. Mas uma coisa interessante é que aqui fala da oração dos santos, mas é só a oração dos santos que estão debaixo do altar é que tem importância para Deus, é que é incenso. Vamos para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Veja bem. O verso 14 diz assim: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família de Deus, presta bem atenção, do qual toda a família de Deus, no céu e na terra. Por que esse incensário de ouro estava ali em Hebreus dentro do Santo dos Santos? Porque quando ele fala para nós entrarmos no santuário, nós nos juntamos aos irmãos em oração nesse altar. Porque esse é o único ministério que os irmãos não têm, não são companheiros do Senhor no ministério apostólico, certo? Os que já morreram, mas eles são na questão intercessória. Então, quais são, irmãos, essas 4 peças
que hoje é uma realidade para nós, a igreja, pela qual nós, como sacerdotes, temos que exercer na casa de Deus. Para nós terminarmos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E aqui você vai ver essas 4 peças aqui sendo exercidas pelos irmãos. Eles compreenderam isso, né? E nós temos que compreender também, para que a gente exerça esse ministério sacerdotal nesse santuário, companheiros do Senhor nesse serviço sacerdotal, certo? E como realidade hoje, nós, irmãos, ministramos numa casa espiritual, numa realidade espiritual, e nós temos um sacerdócio real que nunca ninguém teve. Amém. E perseveravam, no verso 42, na doutrina dos apóstolos. O que é? Qual peça? Candelabro. Na comunhão, a mesa dos pães. No partir do pão, o altar de sacrifício. E nas orações, o altar de jejum. Vamos lá. Amado Senhor, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, nos dê temor. Nos dê temor, Senhor. Abra os nossos olhos para nós vermos um tão grande chamamento. Senhor, somos tão difíceis, tão incapazes. O Senhor escolheu as coisas fracas, as desprezíveis, as que não são. Mas o Senhor nos chama a um ministério tão sublime, Senhor, a sermos companheiros teus, Senhor, tanto no teu ministério apostólico, quanto no teu ministério sacerdotal, nessa casa espiritual, nesses tabernáculos celestiais. Senhor, nos capacita para isso. Primeiro, nos dá compreensão espiritual, Senhor, para nós tratarmos essas coisas com diligência, com temor, com reverência, para que nós possamos te apresentar realmente sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a ti. Por Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Substância.